Primeiro-ministro britânico Keir Starmer anuncia que Reino Unido, França e Ucrânia vão trabalhar num plano de cessar-fogo para apresentar aos Estados Unidos. Giorgia Meloni e Keir Starmer reuniram-se em Londres antes de uma cimeira dos líderes europeus sobre a Ucrânia. Manifestantes em Kiev e outras cidades da Ucrânia apelam todos os fins de semana à libertação dos prisioneiros de guerra mantidos em cativeiro pela Rússia. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer anunciou que o Reino Unido, França e Ucrânia vão trabalhar num plano de cessar-fogo para apresentar aos Estados Unidos. Em entrevista à BBC, Starmer disse que o plano surgiu depois dele e do presidente francês Emmanuel Macron terem falado com o presidente Donald Trump após a surpreendente discussão com Zelensky na Casa Branca. O anúncio surge antes da Cimeira Internacional que reúne 18 líderes da Europa e do Canadá em Londres para conversações sobre a Ucrânia e o reforço da defesa europeia. Starmer afirmou que estão a decorrer discussões intensas para obter uma garantia de segurança dos Estados Unidos como uma das 3 componentes para uma paz duradoura. Starmer diz que está empenhado em ser uma ponte para o restabelecimento das conversações de paz e em restabelecer o contacto com Trump e Zelensky. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, encontrou-se com o chefe do governo britânico Keir Starmer antes de uma cimeira que se realiza em Londres sobre o papel da Europa para garantir o fim da guerra na Ucrânia. Meloni fez eco de uma declaração também feita por Starmer sobre a construção de pontes entre a Europa e os Estados Unidos. I think it is very, very important that we avoid the risk that the West divides. And I think on this, UK and Italy can play an important role in bridge building, let's say. Yeah. So you know that I've been also proposing a meeting between US and European leaders for if we divide ourselves, that will make us all weaker. Yeah. Meloni é um dos 3 líderes europeus que não mostraram apoio público a Volodymyr Zelensky depois da humilhação pública por Donald Trump e J.D. Vance em plena Casa Branca. Centenas de prisioneiros de guerra ucranianos continuam detidos na Rússia. Um relatório recente das Nações Unidas diz que pelo menos 79 prisioneiros ucranianos foram executados pelos russos desde agosto. In Kyiv and in other Ukrainian cities, there are mass demonstrations as the one you can see now behind me, calling for the release of Ukrainian prisoners of war, specifically the defenders of Azovstal Silvers in Mariupol, who have been in Russian captivity since spring 2022. During the meeting in the White House on Friday, Volodymyr Zelensky showed President Trump the pictures of Ukrainian prisoners of war before and after Russian captivity. People here are saying it seems like the world is watching, but it is not seeing it. Sasha Makulina from Kyiv, Euronews. Depois de Washington, numa paragem em Londres, Volodymyr Zelensky já está na capital britânica. Este domingo vai participar numa cimeira com líderes europeus. A Europa já mostrou estar com o presidente ucraniano depois da desavença com Donald Trump na Casa Branca. Mas resta saber o que é que o velho continente vai fazer para apoiar Kiev nesta nova fase. Moi, ce qui m'importe, c'est que nous, Européens, nous en tirions les conséquences. Le plus important, c'est ça. C'est que les Européens regardent en face le monde dans lequel nous sommes. Il faut être maintenant lucide et se dire, nous n'avons pas envie pour nous et nos enfants de toujours dépendre. Et de dépendre des incertitudes, de telle ou telle déclaration, du choix d'un matin. O presidente francês diz que é a altura de a Europa ser menos dependente e é para isso que na quinta-feira os líderes da União Europeia se vão reunir e discutir o possível aumento do orçamento para a defesa. É uma semana crítica para a segurança na Europa, agora sem a certeza do apoio de Washington. Depois de um encontro muito tenso na Casa Branca entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump, os líderes europeus não tiveram dúvidas e mostraram estar ao lado do presidente da Ucrânia através de publicações nas redes sociais.
Kaja Kallas escreveu no X que a União Europeia vai aumentar o apoio à Ucrânia. Numa referência a Donald Trump, a chefe da diplomacia europeia disse ainda que o mundo livre precisa de um novo líder. Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, elogiou Zelensky pela honra e pela bravura, numa mensagem em inglês e ucraniano coordenada com António Costa. Apoio também do presidente francês na reta final de uma visita ao Porto. Há um agressor que é a Rússia. Il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine. Je pense que nous avons tous eu raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a 3 ans et de continuer à le faire. A grande exceção veio da Hungria. Viktor Orbán foi o único líder da União Europeia a não apoiar a Ucrânia. Numa publicação no X, o primeiro-ministro húngaro elogiou a atitude de Donald Trump. Foi um encontro inédito na sala oval da Casa Branca, com o presidente e vice-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e J.D. Vance, a repreenderem o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Um encontro que acabou sem a assinatura do acordo sobre terras raras, que estava planeado. Nas horas seguintes, vários líderes europeus enviaram mensagens a Zelensky. A onda de apoio continuou durante o fim de semana. Na Alemanha, a ministra dos Negócios Estrangeiros fala de uma era nefasta. Annalena Baerbock diz que o incidente vai aumentar o empenho de Berlim na Ucrânia. O presidente da Lituânia mostra apoio à Ucrânia e ao mesmo tempo defende a necessidade de comunicação. E Tanas Noceda diz que um acordo de paz é benéfico para os dois lados. Na Roménia, palavras de apoio do presidente interino do país. Ilie Belohan diz que nenhuma decisão sobre o futuro da Ucrânia pode ser tomada sem a participação de Kiev. Belohan também apelou à necessidade de garantias de segurança. Esta é a 90ª Brigada de Assalto do Exército Ucraniano, uma das unidades que combatem na linha da frente. Aqui todos estiveram atentos à discussão na Casa Branca, um caso que pode definir o futuro desta guerra. Um dos soldados diz que a segurança da Ucrânia é importante para os dois lados. Diz também que tanto Kiev como Washington devem fazer compromissos para chegarem a um acordo. Outro soldado elogia o presidente ucraniano. З Верховним Головнокомандуючим я повністю солідарен. Я думаю, що багато політиків американських навіть не знає, що тут коїться. По тому такі приклади сварок, як була вчора. Mas outro soldado mostra-se mais cético, sobretudo no impacto deste conflito para o exército ucraniano. Diz que Washington está a recuar no papel de garantir a segurança mundial e sem o apoio dos Estados Unidos a situação pode tornar-se muito difícil, sobretudo para quem está aqui. Durante a noite, Kharkiv, na Ucrânia, foi atacada com drones russos. A zona atingida ficou assim. O ataque provocou um incêndio neste edifício, um prédio de 3 andares onde eram prestados cuidados de saúde. Mais de 60 pessoas foram retiradas do local, a maioria eram doentes. Este ataque provocou pelo menos 7 feridos, incluindo 2 crianças de 6 anos. Para além de tratar os feridos, os funcionários estão agora a tentar limpar este local para que o centro de saúde possa voltar a abrir as portas e os doentes possam regressar. Para além deste edifício, foram também atingidas outras infraestruturas civis em Kharkiv, como prédios residenciais e lojas. Foram também atingidas as cidades de Zaporizhia, Donetsk, Sumy, Kiev e Odessa. A Força Aérea Ucraniana diz que a Rússia lançou mais de 150 drones durante a noite, pelo menos 103 foram interceptados. Israel está a impedir a entrada de ajuda em Gaza. O anúncio foi feito este domingo, apenas um dia depois de ter expirado a primeira fase do cessar-fogo. A decisão foi anunciada através de um comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. O comunicado também deixa um alerta para o Hamas, consequências se o grupo não aceitar a proposta dos Estados Unidos para uma extensão do cessar-fogo. A proposta norte-americana consiste num prolongamento do cessar-fogo durante o período Ramadão, a abranger também a Páscoa. O Hamas já mostrou não ser favorável a uma extensão. O grupo prefere uma segunda fase do cessar-fogo que ia levar a uma trégua mais permanente. O Hamas também já reagiu à suspensão da ajuda humanitária em Gaza.
diz que é um crime de guerra e acusa Israel de fazer chantagem. A primeira fase do cessar-fogo, que expirou agora, incluía também um aumento da ajuda humanitária. Um novo capítulo nas relações entre os curdos e o governo turco. Este sábado, o PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, declarou um cessar-fogo, isto depois do líder do movimento ter apelado a um desarmamento. Abdullah Öcalan fez o apelo a partir da prisão, onde se encontra desde 99. Öcalan foi também o fundador do PKK, em 78. Inicialmente, um movimento político que lutava por um Estado independente para os curdos. Mais tarde, em 84, avançou para a luta armada. A viagem de Blue Ghost começou a 15 de janeiro, até que este domingo chegou ao destino, a Lua. Este módulo de aterragem já está em solo lunar. O Blue Ghost é um módulo construído e operado pela Firefly Aerospace, uma empresa privada que transporta equipamento para a NASA. Esta foi a segunda aterragem lunar de uma empresa privada e a primeira vez que a aterragem é feita sem falhas. Meia hora depois da aterragem, o Blue Ghost começou a enviar fotografias da Lua, mas o principal objetivo da missão é fazer uma série de experiências para a NASA. Mas em breve outras empresas esperam seguir os passos da Firefly. A próxima aterragem de uma empresa privada na Lua deve ocorrer ainda esta semana. A NASA está a apoiar estas empresas e quer manter o ritmo de pelo menos 2 aterragens privadas na Lua por ano. Missões que vão ajudar a Agência Espacial Norte-Americana a, no futuro, voltar a enviar astronautas para a Lua.